Meus caros, o vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo extremamente reflexivo, analítico, e que não quer em nenhum momento, este que vos fala, ser dono da verdade, tampouco quer desrespeitar quem pensa diferente. Até porque, como democrata que sou, acredito que a gente precisa saber lidar com as diferenças de pensamento, de reflexão, e isso faz parte da vida. A diferença de pensamento é da democracia. Eu respeito o professor Paulo Giraldelli, respeito muito o seu trabalho, acho que em muitos momentos o professor Paulo Giraldelli conseguiu fazer um trabalho bastante interessante. Haja visto que nós tivemos um processo de despolitização muito grande e talvez o professor Giraldelli, nos seus vídeos, conseguiu dar noções de política para uma massa despolitizada. E isto, para mim, é muito importante. Eu reconheço o mérito dos outros. Muitas vezes as pessoas não reconhecem os meus méritos, mas eu reconheço o mérito dos outros. E aí eu vejo um vídeo, né, em que o Giraldelli, né, coloca o título assim: o que há de comum entre pré-64 e o dia 15 próximos? Bom, e aí ele faz uma série de apontamentos. Eu achei muito interessante alguns apontamentos. Ele fala, ele coloca que eu anotei, espírito antipolítico da classe média. Bolsonaro, na visão de Giraldelli, eu acho que ele está muito certo nisso, mais do que apoiar o Bolsonaro, ele apoia, na verdade, um sentimento de antipolítica. Então, o Bolsonaro representa um antipolítico. Mesmo, e com detalhe muito interessante, mesmo o Bolsonaro sendo, né, o líder da família, né, ou seja, uma família ligada à política e o que há de pior na política. E isso eu achei uma análise muito interessante nesse ponto de vista. E aí me incomoda muito na fala do professor Giraldelli duas coisas. A primeira é que ele sempre fala de 64, ele ora chama revolução, ora chama de golpe. Eu chamo de golpe o que houve na madrugada de 1º de abril de 1964. Foi um golpe porque havia um presidente eleito, no caso João Goulart, e foi destituído de uma maneira, né, todos nós conhecemos a história. Revolução é uma transformação da base, vem de revolver. Então é quando você pega, por exemplo, um arado e ele revolve a terra, né? Ele mexe lá embaixo, né? E aquela terra mexida cria oxigênio, né, que dá força para o plantio. Isso é usado na agricultura até hoje, né? E isto é o que acontece. Muito bem. 64 não foi uma revolução, porque a estrutura política e social do Brasil não mudou. As desigualdades continuaram em 64. A revolução seria se nós tivéssemos tido a aprovação das reformas de base, mas uma revolução não de armas, mas de mudança estrutural do país. Isso não aconteceu, portanto foi um golpe. Mas além disto, no final, eu até anotei aqui também, o professor fala do PT que está paralisado e alega o professor que o PT está paralisado por conta exatamente, né, do Lula estar em Paris. Eu vou dizer para o professor Giraldelli que não. A cúpula do PT nacional não está paralisada porque Lula está em Paris.
Lula podia estar em Pindamonhangaba, que continuaria a cúpula nacional do PT paralisada. Sim! Porque desde que terminou a tal da pauta do Lula livre, o PT não tem mais nenhuma pauta. O PT faz uma oposição que não é uma oposição propositiva. O senhor não enxergou isso, professor Graudelli, mas a gente está enxergando. O senhor diz, o senhor falou, há um outro vídeo que nós não deveríamos nos preocupar com as manifestações do dia 15, porque era só uma questão de ataque à República, né? Mas não que não haveria um golpe de Estado como 64. Mas quem disse que a gente está dizendo que há um golpe de 64? Mas que há uma tentativa de golpe à democracia por esse sentimento que o senhor cita de antipolítica, isso existe. E é isso que a gente tem que combater. Pode ser que os militares evidentemente não vão entrar e fazer um 64, eu acredito também que não. Mas isso a gente tem falado. E o senhor, num outro vídeo anterior, questionou, né, até zombou de quem disse o contrário. Né, que disse o contrário do que o senhor estava dizendo naquele vídeo. Aí o senhor diz que o PDT é um partido fraco. E que Ciro tenta falar. Não, o PDT não é um partido fraco. O PDT é tão forte que mesmo com o Paulinho da Força destruindo boa parte das questões do PDT, o PDT continua existindo. O PDT poderia não ter deixado de ter existido há muito tempo. Ele continua. Ele tem problemas internos graves. Tem. Vou dizer aqui, tem mesmo. Nós temos problemas. Mas o PDT não é um partido fraco. O PDT só não está hoje na pujança que ele já teve um dia. Também isso é uma verdade. Mas há de convir que um partido que passa por quem passou e continua sobrevivendo e sendo um partido pelo menos de médio porte, fraco totalmente ele não é. E ele tem um candidato que tem unido. E aí o senhor desconsidera completamente o Bloco, PDT, PSB, PV e Rede. Ah, por que será? E eu vou dizer, professor, o senhor pode dizer que não, que o senhor é isento, que o senhor é neutro, que como a imprensa aqui do Rio Grande do Sul esportiva faz, alguns eu não sou gremista, eu sou colorado. Mas a gente sempre vê que atende para um lado. O senhor tem um certo pessoalismo nas suas palavras. Eu não tenho nada contra o PSOL, até tem gente do PSOL que eu admiro, já votei em candidatos do PSOL, tudo mais. Tal. Mas o que eu acho interessante é que quando a pessoa diz assim, eu sou neutro, mas ela vai manifestando algumas coisas. E sem falar, professor, e vou dizer aqui eu vou dizer, que o senhor tem uma postura de sério na frente da câmera, mas quando vai para o Facebook, o senhor publica coisas de tom homofóbico, de tom misógino, de tom bastante preconceituoso. Então o senhor, para mim, com todo o respeito, com toda a respeitabilidade que o senhor tem na sua trajetória acadêmica, o senhor, para mim, tem contradições. Não que eu não as tenha, não que eu seja perfeito, mas eu digo uma coisa, professor. Eu vou ser um mesmo Noé, medíocre, mas o mesmo Noé, na rede social, no meu Facebook, como aqui no meu canal aqui na Voz da Legalidade. Porque eu acho que não dá para fazer dois Noés. Porque se fazer um Noé aqui, depois fazer outro Noé lá, é uma coisa meio... Enfim. Mas eu vejo no senhor um pessoalismo, aproximação com o PSOL. E essa ideia que a esquerda tem que ser comandada sempre pelo PT e pelo Lula. Quando o Lula já se superou, e a esquerda, ela está nessa coisa meio zonza, porque ela não se deu conta que o líder Lula não existe mais. Ele está vivo, graças a Deus, está bem forte, beleza. Mas o líder Lula já foi. E que Brizola, com quase 100 anos, e morto na sepultura, é mais atual do que o Lula quando dá suas entrevistas.
Esta é a grande diferença. E quem quiser subestimar o Ciro, o PDT que subestime agora, porque com certeza os frutos em São Paulo virão e nós vamos vencer as eleições. Mas a gente também não quer vencer só as eleições. A gente quer, como o senhor diz, né, uma conscientização política. Concordo com o senhor tem razão nesse ponto. Só que a gente não quer ficar nesse estudo masturbatório, nesse que fica, né, e teoria pra cá, e vamos resgatar o Marx. E a gente fica nessa luta de classe mofada do século XIX e não consegue enxergar que o mundo transformou-se de lá para cá e que talvez o próprio Marx diria: reveja um pouco a minha obra, porque o que eu vejo dos marxistas hoje no Brasil é um marxismo mofado ainda do século XIX para o século XX, quando alguns têm alguma coisa do século XX. E nós estamos no século XXI. O trabalhismo ele é forte por isso, porque ele não desconsidera o Marx, mas ele mostra o seguinte: nós temos uma dinâmica em termos econômicos. E o único candidato hoje, o único candidato com propostas reais no campo da economia e que fala de economia com propriedade é Ciro Ferreira Gomes. Não há outro candidato hoje que fale com propriedade as coisas do campo da economia, porque o Ciro é um homem que pensa na estrutura. E esta esquerda do PSOL e outros partidos aí é a esquerda que fica no perfume, mas não consegue nunca pensar na estrutura, porque quer fazer uma revolução, mas não consegue sair do primeiro passo, porque fica como um cachorro em volta do seu próprio rabo, dando voltas e voltas e voltas e voltas. Enquanto isto, o asno, o burro, o idiota está vencendo os sabichões das academias. É isto.